Mãe, a senhora não vai morar com a gente. A casa é pequena e não temos espaço para guardar suas tralhas velhas. A voz de Roberto ecoou pela sala vazia. As paredes ainda tinham as marcas dos quadros que haviam sido retirados. O cheiro de tinta fresca misturado com poeira preenchia o ar. Dona Carmen estava de pé no centro da sala, sozinha, segurando uma mala pequena e uma sacola de pano. Ela tinha 68 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, mãos calejadas de décadas lavando roupa, costurando, limpando, criando 3 filhos sozinha enquanto o marido trabalhava como motorista de ônibus. Aquela casa na Rua das Palmeiras tinha sido o único patrimônio da família. 3 quartos, sala, cozinha, quintal pequeno com um pé de goiaba. Nada luxuoso, mas era deles. Tinha sido deles. Seu marido, seu Arlindo, havia falecido 6 meses atrás. Infarto fulminante. Morreu no volante do ônibus. Nem deu tempo de se despedir. 2 dias após o enterro, os filhos começaram a conversa. Mãe, a gente precisa vender a casa. Roberto era o mais velho, 42 anos, trabalho instável, sempre devendo dinheiro, sempre com desculpas. Vender? Mas eu moro aqui. A gente sabe, mas a casa está no nome do pai. Agora é herança. A gente divide e cuida da senhora. Simone era a do meio, 39 anos, casada com um homem que ganhava bem. Ela não precisava do dinheiro, mas queria. É o melhor, mãe. A senhora fica com a gente, num apartamento moderno, sem precisar cuidar de casa grande. Daniel era o caçula, 35 anos, recém-separado, morando de aluguel, desesperado por dinheiro. É verdade, mãe, a gente divide tudo certinho, 1/3 para cada um, e a senhora fica tranquila, sem preocupação. Dona Carmen não queria vender. Aquela casa tinha memórias. Cada cômodo contava uma história. O quarto onde os filhos nasceram, a cozinha onde ela fazia bolo de fubá todo domingo, o quintal onde seu Arlindo plantava tomate. Mas eles insistiram, pressionaram, argumentaram. Mãe, a senhora não consegue cuidar disso aqui sozinha. O telhado tá velho, vai precisar trocar. A parte elétrica é perigosa, pode pegar fogo. Ela resistiu por 3 meses, mas eles não paravam. Todo dia ligavam, todo final de semana apareciam com o mesmo discurso. Até que ela cedeu. Está bem, vamos vender. A casa foi vendida por R$210 mil, valor justo para o bairro. O dinheiro foi dividido, 70 mil para cada filho. Dona Carmen ficou com o que estava dentro da casa. Móveis velhos, roupas, panelas, fotografias. E eu? Onde vou morar? Roberto desviou o olhar. A gente resolve isso depois, mãe. Simone mexeu no celular. Calma. A gente acha um lugar bom. Daniel não disse nada. Uma semana depois, Dona Carmen ligou para Roberto. Filho, já saiu o dinheiro. Eu preciso sair da casa. Os compradores vão entrar semana que vem. Ah, é? Então. Olha, mãe, eu conversei com a Júlia. A gente não tem espaço aqui, não. O apartamento é pequeno, 2 quartos só, e as crianças já ocupam um. Mas você disse que... Eu sei o que eu disse, mas a situação mudou. Tenta com a Simone. Dona Carmen ligou para Simone. Filha, o Roberto disse que não tem espaço. Você pode me receber? Silêncio do outro lado. Depois um suspiro impaciente. Mãe, o Marcelo não quer. Ele disse que a casa é dele e ele decide quem mora. Eu tentei, mas ele foi claro, desculpa. Mas filha, tenta com o Daniel. Ele mora sozinho agora. Dona Carmen ligou para Daniel. Filho, seus irmãos disseram que não podem. Você pode me ajudar? Mãe, eu moro num apartamento de 1 quarto, alugado, mal cabe eu. Como eu vou te receber? Eu não ocupo espaço, durmo no sofá, não precisa de quarto. Não dá, mãe, não dá. Dona Carmen ficou em silêncio,
sentada na sala vazia da casa. A mudança estava marcada para dali a 3 dias. Ela pegou o telefone e ligou para Roberto de novo. Filho, ninguém pode me receber. O que eu faço? Mãe, a senhora tem 70 mil reais guardados. Aluga um lugar. Fica independente. 70 mil? Que 70 mil? Os 70 mil que sobraram da venda. 1/3 era seu. Mas vocês não disseram isso. Vocês dividiram tudo em 3. E 1/3 era seu. Mas eu não recebi nada. Silêncio constrangido. Mãe, o dinheiro foi usado para pagar as coisas. Inventário, advogado, imposto, essas coisas. Que inventário? Que advogado? Mãe, a senhora não entende dessas coisas. A gente cuidou de tudo. Agora cada um tem que seguir sua vida. E desligou. Dona Carmen ficou parada, olhando para o telefone, tentando entender o que tinha acontecido. Ela vendeu a casa, perdeu o único lugar que tinha e não recebeu nada. Os filhos pegaram o dinheiro e a deixaram sozinha. No dia da mudança, ela juntou o que podia carregar: uma mala, uma sacola, algumas roupas, documentos, fotografias. Foi para a casa de uma vizinha, Dona Lourdes, uma senhora de 70 anos que morava sozinha 3 casas adiante. Carmen, fica aqui comigo, até você se organizar. Obrigada, Lourdes. Eu não sei o que fazer. A gente pensa com calma. Agora descansa. Dona Carmen passou a noite acordada, olhando para o teto, pensando. Seu Arlindo havia trabalhado 40 anos, dirigindo o ônibus, acordando às 4 da manhã, voltando às 11 da noite, para dar uma vida digna para a família. Ele tinha comprado aquela casa com tanto orgulho, tanto sacrifício, e agora ela não tinha nada. Na manhã seguinte, Dona Carmen decidiu ir ao cartório. O mesmo cartório onde a venda havia sido registrada. Era um prédio antigo no centro. 2 andares, escadas de mármore gastas, cheiro de papel velho e café. Ela subiu devagar. Seus joelhos doíam. Chegou ao balcão de atendimento. Uma moça jovem a atendeu. Bom dia, em que posso ajudar? Eu queria ver os documentos da venda da minha casa. Foi registrada aqui há 2 semanas. A senhora tem o número da matrícula? Dona Carmen tirou um papel amassado da bolsa. O número estava anotado. A moça digitou no computador. Achei. Deixa eu imprimir uma cópia para a senhora. Dona Carmen esperou, sentada numa cadeira de plástico duro. Alguns minutos depois, a moça voltou com uma pasta. Aqui. Quer que eu explique alguma coisa? Quero. Porque eu não entendo nada disso. A moça sentou ao lado dela, abriu a pasta, começou a explicar. Aqui tem a escritura antiga, quando seu marido comprou a casa. 1987. Dona Carmen tocou o papel. A assinatura de seu Arlindo estava ali, firme, bonita. E aqui tem a escritura nova, da venda, registrada 2 semanas atrás. A moça virou a página. Espera, tem uma averbação aqui. O que é averbação? É uma observação, um registro adicional. Deixa eu ler. A moça pegou uma lupa. Leu em silêncio. Franziu a testa. Que estranho. O que foi? Tem uma cláusula de proteção aqui, registrada em 2019, pelo seu marido. Cláusula de proteção? A moça leu em voz alta. Fica estabelecido que, em caso de venda deste imóvel após o falecimento do proprietário, metade do valor deverá ser destinado exclusivamente à viúva Carmen Alves da Silva, sob pena de nulidade da transação caso comprovado prejuízo à mesma. Silêncio. Dona Carmen piscou. O que isso significa? Significa que seu marido protegeu a senhora. Ele registrou que se a casa fosse vendida depois que ele morresse, metade do dinheiro tinha que ser seu. E se isso não fosse respeitado, a venda poderia ser anulada. Mas meus filhos não me disseram nada. Eles sabiam disso? Não sei. Eles cuidaram de tudo. Disseram que era herança, que iam dividir. A moça olhou para Dona Carmen, depois para os papéis.
A senhora recebeu metade do valor da venda? Não recebi nada. 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 Eles disseram que o dinheiro foi usado para pagar imposto, inventário, essas coisas. A moça respirou fundo. Senhora Carmen, isso não está certo. Essa cláusula é clara e está registrada. Seu marido fez isso de propósito, para proteger a senhora. Dona Carmen sentiu algo apertar no peito. Uma mistura de alívio e tristeza. Arlindo tinha pensado nela, mesmo depois de morto. O que eu faço agora? A senhora precisa falar com um advogado e também pode conversar com a tabeliã. Ela precisa saber disso, porque a venda foi registrada sem respeitar a cláusula. Posso falar com ela agora? Vou ver se ela está disponível. A moça foi até uma sala no fundo. Voltou 2 minutos depois. Ela pode te receber. Vem comigo. Dona Carmen entrou numa sala pequena, mesa de madeira escura, estantes cheias de pastas. Uma mulher de uns 55 anos estava sentada atrás da mesa. Senta, por favor. A Jéssica me explicou a situação. Deixa eu ver os documentos. A tabeliã pegou a pasta, leu com atenção, checou o computador, leu de novo. Isso aqui é sério, muito sério. O que eu devo fazer? Primeiro, a senhora vai precisar notificar seus filhos, oficialmente. Informar que a cláusula existe e foi desrespeitada. Segundo, se eles não devolverem o valor devido, a senhora pode entrar com uma ação para anular a venda. E terceiro, dependendo do caso, isso pode ser considerado apropriação indevida. Dona Carmen engoliu seco. Eu não quero processar meus filhos. Eu entendo, mas a senhora tem direitos e seu marido fez questão de garantir isso. Ele sabia que você ia precisar. Dona Carmen fechou os olhos. Lágrimas escorreram. Ele sempre cuidou de mim e continua cuidando, mesmo não estando mais aqui. A tabeliã preparou uma notificação oficial, 3 cópias, uma para cada filho. A senhora quer que eu envie por correio ou prefere entregar pessoalmente? Eu quero entregar pessoalmente. Tem certeza? Tenho. Dona Carmen saiu do cartório com as 3 notificações dentro de uma pasta. Seu coração batia forte. Ela não sabia se era medo ou coragem. Naquela tarde, ela foi até a casa de Roberto. Bateu na porta. Ele abriu, surpreso. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Vim trazer uma coisa para você. Ela entregou o envelope. O que é isso? Abre e lê. Roberto abriu. Leu. Seu rosto ficou pálido. Que cláusula é essa? É uma cláusula que seu pai registrou, protegendo meu direito. Metade do valor da venda era meu. E vocês não me deram nada. Mãe, a gente não sabia disso. Não sabia ou não quis saber? Roberto desviou o olhar. A gente dividiu conforme a herança. 1/3 para cada. E cadê meu terço? Silêncio. Vocês pegaram tudo, me deixaram sem nada. E ainda disseram que não tinham espaço para mim. Mãe, não foi assim. Foi exatamente assim. E agora vocês têm 10 dias para devolver o que é meu. Ou a venda vai ser anulada. E vocês vão ter que devolver o dinheiro para os compradores. Anulada? Como assim anulada? Lê o papel. Tá tudo explicado. Dona Carmen virou as costas e saiu. Foi até a casa de Simone. Entregou a notificação. Simone leu. Ficou nervosa. Mãe, isso é sério? Muito sério. Seu pai cuidou de mim, vocês não. Mas mãe, a gente... Vocês o quê? Me jogaram fora, como se eu fosse um móvel velho. Não foi isso. Foi sim, e agora vocês vão pagar pelo que fizeram. Foi até o apartamento de Daniel. Ele leu a notificação em silêncio. Mãe, eu não tenho dinheiro para devolver. Então acha. Como? Problema seu. Vocês venderam minha casa, pegaram meu dinheiro e me deixaram na rua. Agora resolvam. Nos dias seguintes, os 3 irmãos entraram em pânico. Ligavam uns para os outros. Tentavam encontrar uma saída. Roberto foi ao cartório, pediu para falar com a tabeliã. Essa cláusula é válida mesmo? Completamente válida. Registrada e reconhecida. Mas a gente não sabia.
Desconhecer a lei não isenta de responsabilidade. Seu pai registrou isso. Vocês deveriam ter verificado antes de vender. E se a gente devolver o dinheiro para ela? Aí não há problema, a venda fica válida. Mas se não devolverem, ela pode pedir a anulação e os compradores vão exigir o dinheiro de volta, com correção, juros. E vocês ainda podem responder por má fé. Roberto saiu do cartório suando frio. Simone tentou convencer o marido a emprestar dinheiro. Ele recusou. Eu não vou pagar pelos erros da sua família. Daniel tentou pegar empréstimo no banco. Foi negado. No 8º dia, os 3 se reuniram na casa de Roberto. Tensão no ar, nervosismo. A gente precisa resolver isso. Como? Ninguém tem 100 mil reais guardados. A gente pega emprestado. De quem? Não sei. Mas se a mãe anular a venda, a gente perde tudo. Os compradores vão processar a gente. Simone respirou fundo. A gente vai ter que vender alguma coisa. Vender o quê? Carro, moto, alguma coisa. No 9º dia, os 3 foram juntos até a casa de Dona Lourdes. Bateram na porta. Dona Carmen atendeu. O que vocês querem? Roberto falou primeiro. Mãe, a gente veio conversar sobre o dinheiro. Não tem o que conversar. Vocês têm até amanhã. Simone deu um passo à frente. Mãe, a gente errou. A gente sabe, mas a gente não tinha noção do que tinha acontecido. Não tinha noção? Vocês venderam minha casa, pegaram meu dinheiro e me jogaram fora. Daniel baixou a cabeça. A gente não pensou direito. Não pensou ou não quis pensar. Silêncio pesado. Roberto tirou um envelope do bolso. A gente trouxe o dinheiro, 100 mil reais, metade do valor da venda. Como tá na cláusula? Dona Carmen pegou o envelope, abriu, contou. Estava tudo ali. E agora? Vocês acham que isso conserta? Mãe, a gente sabe que não, mas é o que a gente pode fazer. O que vocês podem fazer é pedir desculpa, de verdade, não por causa do dinheiro, mas por terem me tratado como lixo. Os 3 ficaram em silêncio, olhando para o chão. Simone foi a primeira. Me desculpa, mãe, eu fui egoísta. Eu pensei só no dinheiro e esqueci de você, Daniel falou em seguida. Eu também, me desculpa, eu devia ter te acolhido, mas eu só pensei em mim. Roberto respirou fundo. Me desculpa, mãe, eu fui o pior. Eu pressionei, eu convenci todo mundo e eu te abandonei. Eu não mereço seu perdão, mas eu tô pedindo mesmo assim. Dona Carmen olhou para os 3, seus filhos, as crianças que ela criou, alimentou, vestiu, ensinou e também os adultos que a descartaram. Vocês quebraram meu coração, mas eu não vou quebrar o de vocês, porque eu não sou igual a vocês. Ela guardou o envelope. Eu aceito o dinheiro, porque é meu por direito, mas não aceito vocês de volta na minha vida. Não agora, talvez nunca. Roberto tentou falar. Mãe, não. Agora vocês saem e pensam no que fizeram. E se um dia vocês mudarem de verdade, aí a gente conversa, mas por enquanto é só isso. Os 3 saíram, cabisbaixos, em silêncio. Dona Lourdes estava na cozinha. Ouviu tudo. Você fez certo, Carmen. Eu não sei se fiz, mas era o que eu precisava fazer. Com os 100 mil reais, Dona Carmen alugou uma casa pequena, 2 quartos, quintal com espaço para plantar, perto de Dona Lourdes. Ela não tinha luxo, mas tinha dignidade. E tinha o que seu Arlindo quis garantir para ela, segurança. 3 meses depois, no aniversário dela, Roberto apareceu na porta, sozinho, com um bolo simples. Eu sei que a senhora disse para não vir, mas eu precisava. Feliz aniversário, mãe. Dona Carmen olhou para ele, viu algo diferente nos olhos, algo que não estava antes. Arrependimento real. Entra, mas só para comer o bolo. Depois você vai embora. Tudo bem. Eles comeram em silêncio. Quando ele ia sair, ela falou: seu pai te amava muito, Roberto, mas ele sabia que vocês podiam errar. Por isso ele me protegeu, não porque não confiava em vocês, mas porque amava vocês e me amava.
e queria ter certeza de que todo mundo ia ficar bem. Roberto limpou os olhos. Eu queria ser metade do homem que ele foi. Então começa agora, não com palavras, com atitudes. Ele assentiu e saiu. Dona Carmen ficou na varanda, olhando para o céu, pensando em seu Arlindo. Obrigada, meu velho, você continua cuidando de mim. E pela primeira vez em meses, ela sorriu, porque justiça nem sempre é barulhenta. Às vezes é silenciosa, registrada numa folha amarelada, guardada num cartório antigo, esperando o momento certo para aparecer. E quando aparece, transforma tudo. Em cada pessoa há uma dor e uma verdade. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de As Injustiças da Vida. Se você acredita que cada pessoa tem uma história que merece ser ouvida, se você está assistindo de alguma cidade do Brasil, deixa nos comentários de onde você é e se inscreve no canal, porque histórias de dignidade, justiça e memória precisam ser contadas. Amanhã, um novo capítulo te espera. Obrigado.